te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, todos os anos nos alegramos com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra, merecemos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, no versículo de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjo e que estes afirma que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante
Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde. E a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram realmente: o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse caminho que nós estamos percorrendo da oitava da Páscoa, Jesus ele vai aparecendo de várias formas. Ontem ele apareceu no Evangelho como um jardineiro, hoje aparece para os discípulos de Emaús como um peregrino. Essa história é uma história muito bonita, né, que fala desses dois discípulos. Um lá era o Cleófas, outro não tinha nome, que pode ser cada um de nós. E Jesus então encontra com eles e caminha, um Deus que caminha conosco. E eles não reconheceram Jesus. E Jesus, ele foi explicando para eles as Escrituras, e eles mesmo assim não compreendiam. E aí Jesus fala que eles são sem inteligência e lento para acreditar. Então, olhando, amados, para essa fala de Jesus, na verdade, nós vivemos no mundo e temos tantas experiências com Jesus. Ele sempre caminha conosco. É um Deus que não aparta de nós. E muitas vezes nós, sem inteligência e lento para acreditar, sufocado muitas vezes pelas coisas do mundo, e não percebemos Jesus. Mas aqui tem um acontecimento que nos chama a atenção. Eles foram com Jesus e até chegar no seu destino, quando eles iam entrar, Jesus fez de conta que ia seguir adiante. Mas eles acolhem Jesus. Fala: vem e fica conosco, já é tarde. E Jesus então entra. Pelo acolhimento deles, Jesus entra dentro da casa deles e ali Jesus então reparte o pão, Jesus abençoa o pão e aí eles reconheceram Jesus. Aí tem o acolhimento. Se eles deixam Jesus ir, não tem o acolhimento, não tem a graça. Então, a graça de nós percebermos Jesus vivo e ressuscitado está no acolhimento aos nossos irmãos. O acolhimento, a escuta da palavra e a Eucaristia. Esse é o centro da liturgia de hoje para nós. Nós precisamos acolher, nós precisamos escutar e nós precisamos ser eucarístico. Assim se revelou a palavra de Deus para nós. E aqui também fala de uma ação de Deus tão grande que Pedro e João foram lá no templo. Chegaram lá e encontraram esse pedinte pedindo esmola. E eles então deram o quê? Fizeram o quê? Acolheram. Eles acolheram. Mas eles deram muito mais daquilo que eles estavam pedindo, porque ele estava pedindo algo de solução mais rápida, temporária. E eles respondem: ouro e prata eu não tenho,
mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí está o grande sentido, amados, reconhecer Jesus pela palavra, acolher Jesus na pessoa do irmão e viver então o partir do pão, o repartir do pão, acolher e repartir. Esse é o sentido da liturgia de hoje. Para isso, nós precisamos, essa vivência faz com que nós abrimos os nossos olhos e reconhecemos Jesus. Nós só vamos reconhecer Jesus na pessoa daquele que precisa, na pessoa daquele que sofre, na Eucaristia, na palavra e no acolhimento. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.